Da tarde, os empresários do jogador foram ao CT Ninho do Urubu e conversaram com a diretoria do Flamengo. Após essa reunião, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi junto com os empresários do Pedro à casa do Pedro conversar pessoalmente com o jogador e também com os familiares do jogador. Salve, salve, rapaziada, começa mais um Planeta Rubro-Negro, essa central de notícias do Flamengo, trazendo sempre as principais novidades sobre o nosso time do coração. Galera, e aí? Marcos Braz foi na casa do Pedro pra se reunir com ele, com a família e com os empresários. Que deu? É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo. O Vene Casagrande vai trazer todas essas novidades e vai trazer também o mercado da bola que tá quase fechando e o que o Flamengo vai trazer, vai tentar trazer para nós. É isso que o Vene Casagrande vai trazer nessas notícias. Mas antes, bora ver o nosso patrocinador, que é o Te Liga, na melhor empresa de curso online que tá tendo no momento. Te liga aí, ó. Descubra o poder da educação online com a Boss Cursos. Você já sonhou em aprimorar suas habilidades, adquirir conhecimentos valiosos e alcançar seus objetivos profissionais sem sair de casa? Com a Boss Cursos, isso é possível. A Boss Cursos é uma plataforma líder de cursos online, oferecendo uma ampla gama de cursos ministrados por especialistas renomados em diversas áreas. A plataforma é fácil de usar. Você pode acessar o conteúdo dos cursos a qualquer hora e em qualquer lugar, de acordo com sua conveniência. Imagine ter acesso a aulas interativas, materiais didáticos de alta qualidade, tudo isso no conforto do seu lar. Na Boss Cursos é acessível a todos e é por isso que oferecemos cursos de qualidade a preços acessíveis. E preços acessíveis mesmo, cara, é muito barato. Vai lá na bosscursos.com, tem cursos de todos os nichos, marketing digital, renda extra, tem curso fitness, tem curso, cara, vai lá na bosscursos.com, tenho certeza que tu não vai te arrepender. Antes de comprar um curso digital por aí, passa por lá e vê se não tem lá, porque lá tem vários cursos, vários nichos e todos os cursos são videoaulas gravadas para vocês, com pessoas ali, ó, te ensinando tete a tete praticamente. Então vai lá na Boss Cursos, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Vambora pro vídeo, tá muito interessante, tá cheio de novidade e notícias. Agora o Flamengo tá se preparando para encarar o Olímpia na quinta-feira. Cadê? Jogador mais esperado apareceu. Pedro voltou aos treinos depois do episódio de sábado, em que tomou um soco do preparador físico Pablo Fernandes. Ontem o camisa 9 não foi ao treino no Ninho do Urubu e a assessoria do atleta disse que ele sentiu dores no rosto e não estava confortável. Durante a noite, Marcos Braz e Bruno Spindel se reuniram com os empresários e também com o pai de Pedro para falar sobre todo o processo e entendê-lo. Depois do encontro, o vice de futebol Marcos Braz seguiu para a casa do atacante, onde conversou com o atleta. Não foram citadas possíveis multas por conta da falta ao treino, nem por ele ter se recusado a se aquecer em campo. Ontem, Sampaoli também conversou com o restante do elenco sobre a demissão de Pablo. O treinador também pediu para que o grupo ficasse cada vez mais unido, por conta das grandes disputas que o time tem pela frente. Na quinta-feira, o Flamengo tem o primeiro jogo contra o Olímpia do Paraguai. A partida será no Maracanã e de casa cheia. Como o rubro-negro terminou em segundo lugar na fase de grupos, a vaga será decidida fora de casa. Sampaoli quer ir com a força máxima para sair na frente do duelo. O técnico espera já poder contar com Davi Luiz e Léo Pereira, que ficaram fora do último jogo. Além deles, Eric Pulgar e Ayrton Lucas, que seguem tratando de lesão, vivem a expectativa do retorno. Depois dos últimos acontecimentos, a equipe e a torcida espera que não afete o desempenho dos jogadores, para que saia com um bom resultado desse primeiro duelo pela Libertadores. E é porque esse programa é uma Flapress doida, e a gente sabe disso, né? Quem joga hoje é Fluminense na Libertadores. O tricolor das Laranjeiras. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falar do Flu. Daqui a pouco, depois do Flamengo, mas antes, Vene Casagrande, você me falou um detalhe interessante em relação à janela de transferência, a janela de verdade, né, do futebol, não é aquela bobagem que a gente tava falando aqui, não. A janela fecha daqui a 2 dias, todo mundo sabe disso, 2 dias, fecha, né? Amanhã. Então, quarta-feira a janela tá fechando. Mas tem um detalhe nessa janela. Qual é esse detalhe, Vene? Então, muita gente não sabe disso ou não lembra disso. Mas, exemplo, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira para jogadores que têm contrato com outros clubes. Já que a gente vai começar falando de Flamengo, vamos pegar um bom exemplo aqui, que é o Wendel. O Flamengo tenta nessa reta final a contratação junto ao Zenit. Mas
O jogador que está sem contrato com outro clube, vou pegar um outro exemplo especulado aqui no Vasco. O Lanzini, por exemplo, está sem contrato. Diego Costa? Diego Costa. O Diego ele Costa pode ser contratado depois do fechamento da janela, porque ele não tem contrato com outro clube. E o prazo de inscrição no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, vai até o dia 8 de agosto. 25 de agosto. 25 de agosto. Então, assim, tem muito tempo para contratar jogador que está sem contrato com outro clube. Agora, o jogador que tem contrato vigente com uma outra equipe, a janela de transferência fecha nessa quarta-feira. Então tem um respiro aí, e como eu falei brincando, mas é verdade, tem muito jogador bom no mercado que tá aí, que não tem contrato, né? Sem dúvida, Fernanda. E aí a gente chama a atenção de novo para o mapeamento de mercado, né? Você tem o chamado passe livre. Esse jogador não tem contrato com ninguém, esse jogador é livre. E aí o clube que estiver negociando com esse atleta, inclusive foi o exemplo que a gente trouxe aqui, o Paulo Brax vai viajar entre hoje e amanhã para poder negociar com o Diego Costa lá em Madrid. Então ele pode negociar com o Diego Costa nessa semana e o Diego Costa, por algum problema, chegar na próxima semana, caso ele aceite, né? E até dia 25 você pode inscrever. No caso do Vasco, a urgência é muito grande. Sim. Mas o Flamengo, por exemplo, sei lá, tô dando um exemplo qualquer, tá? Isso aqui não é informação. Se o Flamengo quiser o Lanzini, que já trabalhou com o São Paulo na seleção argentina, vai lá no Lanzini, conversa com ele, fechou a janela, não tem problema. O Lanzini pode chegar na próxima semana, então até dia 25 de agosto, os jogadores que são chamados passes livres podem assinar contrato. Vene Casagrande, qual é a situação do Pedro? Vamos lá, vamos atualizar a situação dele. Ontem ele não foi ao treino e a gente falou aqui no programa que ele justificou dores no rosto para não comparecer ao treino e foi ao dentista. Na parte da tarde, os empresários do jogador foram ao CT Ninho do Urubu e conversaram com a diretoria do Flamengo. Após essa reunião, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, foi junto com os empresários do Pedro à casa do Pedro conversar pessoalmente com o jogador e também com os familiares do jogador. Nessa reunião ficou tudo certo, acordado ali, enfim, essa briga não existe mais, digamos assim, e o Pedro compareceu nessa terça-feira e vai dar continuidade à preparação dele junto ao Flamengo para pegar o Olímpia na quinta-feira. Ah, Vene, o Pedro vai ser titular na quinta-feira? Eu acho que não, obviamente que não, até porque o Gabigol está à disposição. Não estava sendo também, não né? estava sendo antes. Agora, se você me perguntar assim, Fernanda Maia, o Pedro vai deixar o Flamengo? Por conta dessa confusão toda, não. Ele não vai deixar o Flamengo. Ele pode deixar o Flamengo se algum clube do exterior Sim. faz uma proposta ao Flamengo, o Flamengo aceita e também faz uma proposta ao jogador, e o jogador Só também que não aceita. é mais agora também, Em né? 24 Porque horas, né? até amanhã... Não, porque assim, a janela de transferência na Arábia, vamos dar um exemplo, fecha só em setembro. Entende? A janela de transferência fecha aqui Pô, é sério? para contratação no Brasil. Para contratar, É isso não aí. para sair. Para sair. Pô, mas eu tava animada. Então, assim, A da Arábia só fecha em setembro? e se a gente for parar e Gente, analisar, que isso? Que a absurdo. tendência é que aumente a procura de clubes árabes pós-fechamento na Europa, porque eles estão focando em jogadores que estão na Europa nesse Total. momento. Depois que acabar a possibilidade de contratar jogadores na Europa, certamente eles vão mirar o mercado brasileiro. E vários jogadores que estão se destacando, exemplo, o Roger Guedes do Corinthians, está muito próximo. Dá mais de ir pra exemplo, Dubai. não. O Tiquinho, de repente, Parou! tô brincando. Até porque a gente já... O Eduardo, que é considerado rei na Arábia. Esse não volta mais agora, não. Ele Mas tá... enfim, só agora, brincadeiras à parte sobre o Pedro. Muita gente está me perguntando, o Pedro vai deixar o Flamengo por conta dessa confusão toda? Não, por conta dessa confusão, não. Agora, ele pode deixar o Flamengo se futuramente ele receber uma proposta e ele topar e o Flamengo também topar. Agora, olha essa situação aí, Pedrosa. O menino já teve... foi convocado nos Jogos Olímpicos e acabou não indo por uma decisão do Fla, por uma escolha do Fla. Sim. Ele não é banco em time nenhum no Brasil, só no Botafogo. E no... eu tô brincando? Não. Só no Botafogo e no Fluminense, talvez. E no Flamengo. Porque ele bate de frente com um cara decisivo, que é o Gabigol. E a gente não tá entrando aqui no quem é melhor tecnicamente. Não é isso. Claro. A gente tá falando do que o Gabigol representa e do que ele entrega em campo, né? Um cara aguerrido, decisivo, um cara goleador. Mas ele tá goleando menos, mas ele tem uma nova função, enfim. Ele é o cara hoje do Flamengo há muito tempo, inclusive. E aí esse menino ainda escolhe permanecer no Flamengo e ainda passa por tudo isso. Tem dois lados aí, né, Fernanda? É o seguinte, eu também acho que no Flamengo, inclusive, se você for pegar a maior parte da trajetória do Pedro, ele é reserva. O Pedro só é titular com o Dorival Júnior. Isso aí. Foi o único que conseguiu fazer ele jogar. Galera, parece que a novela acabou, o Pedro se reconciliou com o Flamengo e bola pra frente, o Pedro vai tá continuando aí no Flamengo. Todos especulavam que talvez
haveria uma rescisão de contrato aí, ele buscaria o direito dele, porque foi agredido no clube, mas o Flamengo se precaviu, tomou todas as medidas cabíveis ali no momento, demitiu o cara lá em 24 horas, fez tudo que poderia fazer para proteger o Pedro, e Pedro também não tinha o que reclamar, né? Só que o Pedro deixou aí uma entre aspas aí que eu gostaria de saber, negócio de pressão psicológica e tal. Ele não deu muito pano pra manga, não falou muita coisa sobre isso, só soltou isso aí na fala dele, deixou a gente aí curioso pra saber que pressão psicológica seria essa, mas que ao que parece é bola pra frente, e vamos ver aí o Flamengo daqui pra frente. Comenta aí o que tu achou dessa história toda sobre o Pedro. Se tu não acompanhou, tem vídeo aqui no canal, tem uns 3 vídeos sobre essa história do Pedro aí com o Flamengo. Então tamo junto, até a próxima. Falou, esse foi mais Polenta Rubro-Negro. Se não é inscrito no canal, se inscreve, porque é muito importante, é de graça, e deixa o likezão aí para esse vídeo chegar a mais e mais flamenguistas. Tamo junto, tchau, tchau, falou!